Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. E a videoaula de hoje começa com o nosso correspondente internacional, Repórter Pi, que tem as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Não é isso, Repórter Pi? É isso mesmo, professor Augusto e alunos do canal Demate. Nós falamos ao vivo de Nova York, só que não. E as últimas informações aqui são de que chegaremos a 4 graus Celsius negativos de temperatura mínima nesta madrugada. Voltamos com você, professor Augusto, diretamente dos estúdios Demate. Muito obrigado, Repórter Pi. Mas espera lá, 4 graus negativos? O que significa isso? Na aula de hoje você vai aprender tudo sobre números negativos e números inteiros. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo e ajudar esse projeto a crescer e a aparecer. Eu conto com você. Bora lá então! Então, para início de conversa, se você chegou até este vídeo aqui, com certeza você já estudou sobre o conjunto dos números naturais, que está aparecendo aí para vocês, né? Eles surgiram da necessidade do homem efetuar contagens. Ah, não, professor, eu nem sei o que são números naturais. Ah, então clica nesse card que está aparecendo aí que você vai ver uma aula super top sobre eles. Mas e os inteiros? Apareceram por quê? Observe essa situação aqui. O professor Augusto tem na carteira R$20. Ele gostaria de comprar um bolo para comemorar o aniversário do filho dele. Mas o bolo custa R$25. Suponha aí que a dona da padaria faça um esquema aí. Não, pode levar esse bolo. Como é que fica a situação do professor Augusto, hein? Ele fica devendo R$5. E matematicamente, como é que a gente pode representar essa dívida? Assim, ó, com menos R$5. Sim, aqui você está vendo nascer um número negativo. Então, números negativos são aqueles que têm um menos na frente? É exatamente isso. Então, os números inteiros surgiram da necessidade de se representar dívidas. E aí a gente tem muitos exemplos de números negativos. Na verdade, são infinitos. E aí, quando a gente pega os números negativos e juntamos aos números naturais, nós formamos uma grande família que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. E aos poucos, através de situações cotidianas, nós vamos introduzindo o conteúdo referente ao conjunto dos números inteiros. Bora lá então! Agora nós vamos voltar ao assunto do nosso início desse vídeo, temperatura mínima. Observe essa tabela aqui. Ela tem algumas informações acerca da temperatura mínima em algumas cidades. Bom, a primeira delas é Nova York, que o Repórter Pi já falou lá no começo do vídeo, que tem uma temperatura mínima de menos 4 graus Celsius. Já Tangamandapio, 2 graus Celsius. Springfield, 5 graus Celsius. E Townsville, menos 6 graus Celsius. E aí eu tenho duas perguntas. Qual a cidade tem a menor temperatura mínima? E ainda, qual cidade tem a maior temperatura mínima? Cuidado para não se confundir, hein? Vamos lá. A primeira informação aqui é que nós conseguimos representar os números inteiros em uma reta numérica. Observe aí, é uma reta que eu coloquei duas setas, uma para a esquerda e outra para a direita, e tem uma letra Z aí. O que significa essa letra Z? Bom, você lembra que o N representa o conjunto dos números naturais? Então, a letra que representa o conjunto dos números inteiros é esse Z aí com um tracinho a mais. Nossa, mas por que Z? Não podia ser I de inteiros? Então, acontece que esse Z aí tem origem na palavra números em alemão, que se escreve com Z. Eu não sei pronunciar, mas está escrito aí para vocês. E no caso, essa reta, ela aumenta sempre da esquerda para a direita. E aí nós vamos graduar essa reta aqui da seguinte forma, ó. Vou colocar uma referência aqui, que é o zero. Esse zero aqui, ele funciona como um ponto de partida para nós. Muitas pessoas chamam ele de origem. Percebam aqui que eu dividi essa reta em partes iguais, hein? Então, à direita nós vamos ter os números positivos. Então, do zero nós vamos 1, 2, 3 e assim vai, né? 4, 5, 6, 7. Opa! Parou no 7, professor? Não. É por isso que tem essa setinha para a direita aí, é que essa reta
continua. É claro que não daria para colocar ela inteira aqui, até porque ela é infinita, beleza? À esquerda do zero, eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou graduar aqui, ó. Coisa linda. E à medida que eu vou indo para a esquerda, eu vou diminuindo o número. Como assim, professor? Olha só. À esquerda do zero eu tenho o 1 negativo. Repare aí que para representar esse número negativo, nós colocamos o símbolo de menos na frente dele, né? À esquerda dele. Coisa linda. Depois do 1 negativo, à esquerda dele, nós vamos ter o 2 negativo, né? Também com o sinal de menos. E como todos os números nesse lado esquerdo são negativos, todos eles serão acompanhados pelo sinal de menos, correto? Coisa linda. Depois nós vamos ter então um menos 3, um menos 4, um menos 5, um menos 6. Parou aí, professor? Não. Teria o menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e por aí vai até o infinito. Por isso que também tem essa setinha para a esquerda. Agora, para a gente conseguir responder aquelas perguntas que estão ali em cima, o que nós podemos fazer? Marcar as cidades na reta numérica de acordo com a temperatura mínima que foi apontada na tabela. Então veja aí, Nova York, menos 4 graus Celsius. Então vou colocar aqui, ó, Nova York no menos 4, coisa linda. Tangamandapio, 2 graus Celsius. Então vou colocar lá, ó, 2 Tangamandapio. Springfield, 5 graus Celsius. Então vou colocar lá, Springfield no 5, coisa linda. Townsville, menos 6 graus Celsius. E aí, vou lá no menos 6 e coloco o Townsville. Coisa linda. E aí, como a nossa reta ela aumenta sempre da esquerda para a direita, então o maior sempre está à direita e o menor sempre é o que está mais à esquerda. Observe aí, quem que está mais à esquerda? Townsville, né? Muito bem. Então a cidade que tem a menor temperatura mínima é Townsville com menos 6 graus Celsius. As meninas superpoderosas vão passar frio, hein? Agora a outra pergunta. Qual cidade tem a maior temperatura mínima? Vamos lá. Quem está mais à direita? Springfield. Coisa linda. Então, a maior temperatura mínima pode ser vista em Springfield com 5 graus Celsius. Olha que top, hein? Na introdução dos números inteiros você já está aprendendo a como compará-los. Outra situação muito comum que a gente vê a utilização de números negativos é em relação ao saldo de gols dos times de futebol nos campeonatos. Como assim, professor? Olha essa tabela aí da Libertadores de 2020 do grupo B, que é o grupo do Palmeiras, daquela primeira fase da Libertadores. Aqui nós temos algumas informações. São os clubes que faziam parte desse grupo. O GP significa gols pro, que são os gols que foram feitos pelo clube. O GC significa gols contra, que são os gols que o clube sofreu, e o SG é o saldo de gols. Mas o que é esse negócio, professor, esse saldo de gols? É a diferença entre ganhos e perdidos, digamos assim. E aí nós podemos calcular esse saldo de gols seguindo dois passos. Primeiramente, nós verificamos o sinal, se é positivo ou negativo, você vai ver já já, e depois nós subtraímos o menor do maior. Pega o maior, tira o menor. Beleza, vamos lá para o saldo de gols do Palmeiras. Olha só, o Palmeiras fez 17 gols e sofreu 2. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, né? Então é positivo. Coisa linda. Agora eu pego o maior e tiro o menor. 17, tiro 2, 15. Show. Agora o Guarani. Ele fez 13 e levou 7. Opa, ainda é bom, né? Então, positivo. 13, tiro 7, 6. Então o saldo de gols dele ali é mais 6. Coisa linda. Agora o Bolívar, eu tenho 6 gols feitos e 13 que eles levaram. E agora, hein? Não foi nada bem. Levou mais gols do que fez, ou seja, nós temos aqui um saldo negativo. Olha só. E agora como é que nós fazemos? Vai fazer 6 tira 13? Não. Aí nós pegamos 13 e tiramos o 6. Nós vamos chegar a 7. Então o saldo de gols do Bolívar é menos 7. E o Tigre? Fez 3 gols apenas e levou 17. Coitado, foi massacrado. E aí, isso é positivo ou negativo? Claro que é negativo, né? Foi muito mal. Então, eu faço 17, tiro 3, 14. Então, o saldo de gols do Tigre é menos 14. E aqui eu gostaria de fazer uma observação que é interessante. Olha só, quando nós temos números
positivos, nós não precisamos colocar o mais na frente deles. Por quê, professor? Porque quando a gente dá de cara com um número e ele não tem sinal, nós dizemos que ele já é naturalmente positivo. Só no caso dos números negativos é que você é obrigado sim a colocar um menos à esquerda. Vamos ver agora outros usos para os números negativos, outras aplicações agora de maneira um pouco mais rápida. No banco, extrato bancário, olha só, saques, pagamentos, débitos, cheques compensados são sempre representados por números negativos. E aí depósito, crédito de salário, por exemplo, são representados com números positivos. Também em relação à altitude, considerando aí o nível do mar como sendo o nível 0, tudo que está abaixo desse nível do mar é representado com um número negativo. E o que está acima do nível do mar é mensurado com um número positivo. E por último, um painel de elevador. Se você já visitou um prédio ou mora num prédio que tem subsolo, com certeza tem ali um número negativo no painel. Em geral, o térreo, que é o nível da rua, é considerado o 0 nesse painel. E aí, abaixo do térreo, o subsolo, onde geralmente ficam as garagens, são representados com números negativos. E acima do térreo, os andares dos apartamentos são números positivos. Então, agora formalizando um pouco, o conjunto dos números naturais nós podemos representar dessa maneira, como nós vimos já em outra aula, E agora os números inteiros, como é que ficam? Olha só, nós colocamos aqui o Z, que é a letra que representa esse conjunto, igual abre chaves. Perceba que depois da primeira chave aí, tem 3 pontinhos, reticências. O que isso significa? Que esse conjunto não começa no menos 4. Na verdade, esse conjunto não tem um começo. Ele é infinito negativamente também. E isso é diferente em relação aos naturais, porque os naturais têm um começo, que a gente já discutiu, que é o 0, Muito bem. Agora os inteiros não têm um começo, por isso esses 3 pontinhos aí. E aí nós vamos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e aí 3 pontinhos de novo, porque também não tem fim. Esse conjunto é infinito dos dois lados, tanto do negativo quanto do positivo. Agora eu gostaria que você reparasse o seguinte. Observe esse conjunto que eu estou destacando aqui. Agora vamos compará-lo com o conjunto dos números inteiros. Olha lá, ele está lá dentro também, Então quer dizer que todo número natural também é um número inteiro. Muito bem. E aí a gente pode representar da seguinte maneira. Fazemos aqui uma pelota, digamos, para o Z, e dentro dessa pelota vai ter uma pelotinha que vai ser o N, Então quer dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Essa representação que eu fiz aí para vocês se chama diagrama de Venn, e ela com certeza vai ser muito utilizada por vocês daqui mais alguns anos. E aí por fim nós dizemos então que N, que é o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros. Essa letra C aí que está entre o N e o Z é o símbolo matemático para a palavra contido. Então, naturais estão contidos nos inteiros. Coisa linda, pessoal! Espero que vocês tenham entendido e curtido, beleza? Não vai embora sem deixar seu like. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!